Saudação a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa dos segundos e terceiros anos. Estou aqui para propor as novas atividades para o terceiro bimestre, para que a gente dê andamento nesse terceiro bimestre. Nas atividades anteriores eu deixei bem claro para vocês que eu iria caminhar em torno de dois eixos de produção de textos e compreensão e análise de elementos literários presentes nos textos de escolas literárias diferentes. Um dos grandes desafios que nós temos nas avaliações que vocês vão se deparar daqui adiante está exatamente localizado nessas duas áreas, nesses dois eixos, que é a compreensão dos textos literários, dos períodos literários, a ideologia presente na formação de determinada literatura e também, evidentemente, na produção textual, dissertativa, a defesa de um ponto de vista. E é nessas duas linhas que eu tenho trabalhado. Evidentemente, há pessoas que ainda não fez nenhuma das atividades, mas ainda há tempo, nós estamos aí, é só ver os vídeos e só fazê-las. Veja bem, eu fiz anteriormente, vou deixar o card aqui, uma proposta de carta ultrarromântica, romantismo segunda geração. Vou deixar também o card romantismo segunda geração. Deem uma olhada lá, estou falando das principais características desse período e pedi para vocês que vocês elaborassem uma carta romântica a partir dos moldes, dos pensamentos da época. E evidentemente não, mas eu fiz também um concurso. Pedi para que as pessoas enviassem as cartas. Quem não enviou ainda, tá lá o cardzinho. Façam a carta, estou fazendo a proposta porque é para avaliação, mas também escolhi duas cartas entre as que me mandaram, entre tantas não, mas as que me mandaram, e as cartas eu as escolhi baseado no critério de que das cartas que tivessem mais elementos ultrarromânticos, características ultrarromânticas. Então, quem for fazer a atividade, na verdade vai simplesmente se apropriar dessas características e criar uma personagem que está escrevendo e que estaria apaixonado. Fiz o concurso, pedi para que votassem. Nos comentários do vídeo, poucas pessoas votaram, mas por favor, até segunda-feira eu vou fechar a votação com os votos que tiverem. Gostaria muito que vocês participassem, lessem as cartas. Tem um vídeo também aqui, vou deixar o card, que eu estou lendo as cartas, quem quiser ouvir a leitura das cartas, e aí vocês votam. Já na atividade anterior, o que eu pedi? Pedi que vocês lessem o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. Machado de Assis, que é um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro, reconhecido mundialmente, e é um realista, com alguns traços naturalistas. Ele começa a sua carreira sendo romântico, mas ele vai se apropriando desse movimento literário realista, que é desnudar a hipocrisia da sociedade, de mostrar como a sociedade brasileira era violenta, escravocrata, hipócrita, que se disfarçava até na literatura. Então a literatura romântica, de alguma forma, idealizava e disfarçava essas características brasileiras. Ela não tocava na ferida social, ela idealizava o casamento, ela idealizava as relações humanas, ela idealizava o caráter das pessoas, a sociedade da época. E o que o Machado de Assis faz? Ele simplesmente desnuda essa sociedade. Quem leu A Causa Secreta sabe disso. Dê uma olhada lá no vídeo, dê uma lida no conto. E imaginem vocês o choque que essa narrativa causou para uma sociedade que estava habituada a ter uma linguagem totalmente polida, que personagens totalmente idealizados, de repente se depara com a crueldade latente, com a crueldade que está dentro daquelas personagens, com a crueldade explicitada por Machado de Assis naquele conto. E vocês podem notar, quem leu o conto, que as personagens que participam da trama, elas fazem parte de uma elite social.
elas fazem parte da nata social da época, e ele não está interessado nisso, ele está interessado no ser humano. O Machado de Assis, ele era chamado de o bruxo do Cosme Velho. Por quê? Porque ele tem a perspicácia, ele olhava fundo, ele desnudava o ser humano. A sua linguagem é irônica. O que quer dizer uma linguagem irônica? Ele diz uma coisa para significar outra. Entendeu? Então o que nós vamos fazer nessa semana? Nessa semana estou propondo para vocês mais um conto do grande bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, chamado Pai contra Mãe. Esse conto ele escreveu já em 1904, 4 anos antes de sua morte. Machado já consagrado, Machado já estabilizado financeiramente, socialmente, respeitado, e já havia fundado a academia, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e aí ele faz esse conto mostrando, apontando o dedo para a sociedade escravocrata e cruel que existia na época. É um conto assim estupendo. Não esperem de Machado de Assis romantismos, não espere de Machado de Assis, a não ser na sua fase romântica, óbvia, mas ainda assim ele não é igual aos outros. Você já vê ali uma certa ironia, você já vê um certo desprezo, um certo conhecimento profundo da alma humana. Mas não espere na segunda fase dele, porque ele tem essa segunda fase realista, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não esperem dele a sutileza, não esperem dele a delicadeza romântica. Ele vai desnudando, ele vai mostrando, apontando o dedo para a crueldade, para o instinto, para o caráter, para a essência humana, que na verdade não é nada romântica. Não é mesmo. Então eu espero que vocês leiam o conto. Vou mandar para vocês o conto. Veja no grupo aí em PDF. São 6 páginas simplesmente. E o que vocês vão fazer? Vocês deveriam ter feito, não sei quem está acompanhando, ao menos ler, ao menos ouvir alguém falando sobre as características do realismo no Brasil. Então eu quero que vocês identifiquem nesse conto, Pai contra Mãe, quero que vocês identifiquem as características realistas. Quais são as características realistas que existem nesse conto? Inclusive, se você observar bem, você vai ver que também tem as características naturalistas. Tem algo de naturalista ali. O que é o naturalismo? Que ele é concomitante ao realismo. Na mesma época em que o realismo aparece, o naturalismo também se desenvolve. O naturalismo se baseia mais em Darwin, na sobrevivência, na natureza em si, o homem como animal, o homem como um ser que luta pela sua sobrevivência. Então Machado de Assis escreve esse conto já na sua maturidade literária, na sua maturidade social, de vida, um senhor, e ele desnuda, se eu não me engano, é o primeiro conto que vai assim, que aponta diretamente a essa causa escravocrata, beleza? Então você vai perceber nesse conto uma certa coisificação. O que é uma coisificação? Tornar um objeto. O ser humano nada mais é do que um objeto avaliado financeiramente, pelo potencial financeiro e de sobrevivência que ele tem. Então, por favor, leia o conto. Vou deixar em PDF. Dá uma lidinha, dá uma buscada antes, uma pesquisada antes nas características realistas e identifique nesse conto, que é uma narrativa curta, as características realistas. Tenta identificar da melhor forma possível, compreender essas características projetadas no texto literário, que é isso que vão exigir de vocês nas avaliações oficiais. Beleza? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou postar mais alguns vídeos, mas todos os vídeos que eu postar na semana que vem é para complementar essas informações. Vou fazer um sobre o Machado de Assis, vou fazer sobre um realismo, vou publicar um sobre uma análise da causa secreta para quem fez as atividades e para quem não fez terem uma base, e vamos nessa aí. Espero que vocês estejam bem. Estou com saudade de vocês, com muita sinceridade. Tem alunos aí do terceiro ano que já seria o terceiro ano
seguido que eu estaria trabalhando com eles. Não sei se eles não sei se eles estão satisfeitos com isso, mas eu sinto falta e eu realmente tenho um vínculo bastante estreito com os meus alunos, mas se Deus quiser a gente vai voltar muito em breve, beleza? Deixe seu like, siga o canal, vejam os vídeos que eu estou fazendo, estou colocando os cards aí em cima e até a próxima. Valeu!